Olha, não vou fingir que não vi isso chegando. Quando você passa 28 anos vendo seus pais tratarem seu irmão mais velho como se ele fosse a segunda vinda de Cristo, enquanto tratam você como um troféu de participação que esqueceram de jogar fora, você desenvolve uma espécie de radar para decepções. Mas mesmo eu não estava preparado para aquela ligação no meu aniversário de 20 anos. Daniel, querido, precisamos conversar com você sobre uma coisa, disse minha mãe, naquele tom de voz que ela sempre usava quando estava prestes a me contar algo que eu não ia gostar, mas que deveria aceitar com elegância. Você conhece esse tom? Metade professora de jardim de infância, metade negociadora de reféns. Eu estava sentado no meu apartamento de solteiro em Portland, comendo sobras de pad thai no café da manhã, porque é assim que o sucesso se parece quando você é um designer gráfico freelancer ainda construindo sua marca. O lugar tinha 37 metros quadrados de sonhos esmagados e móveis da IKEA. Mas, ei, pelo menos o radiador funcionava na maior parte do tempo. O que foi, mãe? Bem, seu pai e eu estivemos conversando e decidimos ajudar o Tyler com o sinal de entrada para comprar uma casa. Esperei pelo resto. Tinha que ter mais alguma coisa. Não tinha. Ah, que ótimo para o Tyler. Vamos dar a ele $100.000. Quase deixei o celular cair dentro do meu prato de pad thai, o que teria sido trágico, porque aquilo era literalmente minhas próximas 3 refeições. $100.000. Sim. Queremos ajudar nossos filhos a terem sucesso. Nossos filhos no singular, aparentemente. Só para esclarecer, vocês estão dando ao Tyler $100.000 para uma casa, e para mim, estão dando silêncio. Daquele tipo que fala alto, escreve dissertações e publica em revistas científicas. Daniel, você está numa fase bem diferente da vida do Tyler. Você fez escolhas diferentes. O Tyler tem uma carreira estável, um relacionamento sério, um plano. Você ainda está se encontrando. Me encontrando. Aos 28 anos, eu já tinha me encontrado perfeitamente bem, sentado de cueca, comendo macarrão frio e vendo meu patrimônio líquido descer pelo ralo. Sabíamos que você entenderia. Você sempre foi tão independente. Independente. É uma forma curiosa de soletrar negligenciado, mas quem sou eu para corrigir minha própria mãe? Sabe o que é ser a decepção da família? É uma acumulação lenta de pequenos momentos, cortes mínimos que, com o tempo, viram uma cicatriz enorme com o formato de não é bom o suficiente. O Tyler tem 3 anos a mais que eu, e desde o momento em que aprendeu a andar, ele era dourado. Literalmente, cabelo loiro que refletia a luz perfeitamente. Minha mãe o chamava de seu raio de sol. Meu cabelo castanho era prático. Até meu cabelo era uma decepção. O Tyler jogava futebol americano. Eu tocava na banda de jazz. O Tyler namorava a rainha do baile de formatura. Eu namorava meu Xbox. O Tyler se formou numa universidade estadual com diploma em administração. Eu fui para uma escola de arte com empréstimos estudantis que vão me sobreviver. Mas o que mais me mata é que eu tentei. Quando tinha 15 anos, participei de um concurso nacional de design gráfico. Passei 3 meses nisso, dormi pouco, e fiquei em segundo lugar entre 3.000 participantes. A resposta do meu pai: bom, pelo menos você deu o seu melhor. O Tyler ficou em 4º lugar numa competição regional de natação, e meu pai comprou um laptop novo para ele. Não estou amargurado. Tá, estou um pouco amargurado. Sou tipo uma cerveja IPA artesanal de amargura, complexa, com notas de ressentimento e um final levemente lupulado. Minha mãe nem sempre foi assim, aliás. Quando eu era bem pequeno, antes de o Tyler virar o filho dourado, ela sentava comigo enquanto eu desenhava, tomando chocolate quente e assistindo filmes da Disney, dizendo que eu seria um artista famoso um dia. Eu tinha 7 anos quando desenhei um dragão super elaborado, objetivamente horrível, mas eu estava orgulhoso. Minha mãe colou na geladeira e fez meu pai olhar. Nosso Daniel vai ser um artista, disse ela, e parecia mesmo orgulhosa. Isso foi antes de o Tyler começar a ganhar coisas. Depois disso, meus desenhos migraram da geladeira para a parede de arte do porão, um eufemismo chique para lugar onde colocamos coisas que somos obrigados a valorizar, mas não queremos ver. A faculdade era minha arca da redenção, exceto que me formei na economia de 2016 e descobri que, aparentemente, exposição agora é moeda corrente. Meu primeiro emprego pagava R$28.000 por ano e exigia 5 anos de experiência,
mestrado e domínio de softwares que só seriam inventados daqui a uma década. Durei 8 meses antes de ser reestruturado, termo corporativo para demitido, e acabei virando freelancer. É assim que você chama desemprego, quando quer soar empreendedor em festas. Mas continuei tentando. Aceitei todos os clientes, fiz logotipos para golpes de criptomoedas, panfletos para bandas de garagem, posts para influenciadores que pagavam em exposição. Devagar, dolorosamente, construí alguma coisa. Conseguia clientes decentes, comecei a cobrar dinheiro de verdade. Aos 28 anos, ganhava o suficiente para sobreviver, não com conforto, nem de forma impressionante, mas o suficiente. E então o Tyler anunciou que ia comprar uma casa. Foi durante o jantar de domingo, uma tradição que meus pais insistiam em manter, mesmo com todos nós morando a 40 minutos de distância em direções opostas. Fingíamos ser uma família funcional por 2 horas por semana. A Geise e eu estamos olhando casas, disse o Tyler, passando o purê de batatas. O Tyler sempre passa coisas úteis. Considere isso Dourado. Um bairro ótimo em Bellevue, mas os sinais de entrada estão absurdos. Meu pai animou-se como um Golden Retriever ouvindo a palavra passear. Quanto? As casas custam uns 500 mil, precisaríamos de 100 mil de entrada para evitar o seguro de hipoteca. Vi meus pais trocarem aquele olhar de casal, onde conversas inteiras acontecem num piscar. E se a gente ajudasse? Sugeriu meu pai. O rosto do Tyler iluminou-se. Pai, eu não poderia. Você não está pedindo. Nós estamos oferecendo. Meu pai assumiu aquele ar satisfeito. Está na hora de ajudarmos nosso filho a construir o futuro dele. Nosso filho no singular. Minha mãe olhou para mim, provavelmente sentindo-se culpada. Daniel, quando você estiver pronto para se estabelecer. Tô bem. Isso é ótimo pro Tyler. O Tyler ficou desconfortável. Valeu, Dani. Tenho certeza que um dia. Totalmente. Quando eu não for mais um fracasso catastrófico. Sorri para mostrar que era brincadeira, mas todos sabíamos que não era. Isso foi 3 meses antes daquela ligação de aniversário. 3 meses de jantares de domingo discutindo a busca por casa do Tyler, como se fosse o pouso na lua. 3 meses de alocamos nossos recursos em outro lugar. Sempre que eu precisava de equipamento de trabalho. Então, quando minha mãe ligou no meu aniversário para me dizer oficialmente que eu não receberia nada, não fiquei surpreso. O que me surpreendeu foi o que veio depois. Vamos fazer um jantar de comemoração neste domingo. O Tyler vai fechar a compra da casa. Você vem, não vem? Uma comemoração pelo Tyler receber o dinheiro deles, no meu aniversário. Na verdade, tenho planos. Ah, o que você vai fazer? Comer sorvete direto do pote e questionar minhas escolhas de vida. Provavelmente. Mas eu disse. Encontrar os amigos. Sabe como é? Ah, sentiremos sua falta. Que tal um jantar de aniversário na semana que vem? Claro, mãe. Na semana que vem. Sabíamos que, na semana que vem nunca chegaria. Desliguei e fiquei ali, olhando para minha vida. 28 anos, 37 metros quadrados, patrimônio líquido negativo. Uma família que lembrava que eu existia talvez 12 vezes por ano, principalmente quando precisavam de alguém para se sentirem superiores. Foi aí que algo mudou. Não de forma dramática, sem montagem cinematográfica nem trilha sonora inspiradora. Apenas uma constatação silenciosa. Eu tinha chegado ao fim. Chega de tentar conquistar aprovação. Chega de aparecer só para ser lembrado da minha inadequação. Chega de ser a piada da história de sucesso do Tyler. Não ia cortá-los de forma dramática nem mandar um manifesto. Só ia parar. Parar de ligar, parar de visitar, parar de investir energia num relacionamento unilateral. Que eles ficassem com seu filho dourado e sua narrativa perfeita. Eu construiria outra coisa. Ainda não sabia o que, mas seria a minha. A primeira semana de silêncio foi estranha. Ficava me pegando prestes a mandar mensagem para minha mãe com bobagens. Um meme, um pensamento aleatório sobre o tempo. Era o reflexo condicionado de 28 anos tentando manter uma conexão que nunca existiu de verdade. Na segunda semana, percebi que eles também não tinham entrado em contato. Nem um simples ei, tudo bem, ou sentimos sua falta no jantar. Só silêncio, o que, honestamente, me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quanto realmente pensavam em mim. O Tyler mandou uma mensagem. Tá tudo bem. Minha mãe disse, você andou ocupado. Respondi, cheio de trabalho.
Parabéns pela casa. Ele respondeu com um joinha. Foi toda a nossa conexão fraternal. Sabe o que ninguém conta sobre cortar contato com a família? A parte mais difícil não é sentir saudade. É perceber como você sente pouca saudade quando eles somem. Eu achava que sentiria um vazio enorme, uma dor lancinante. Em vez disso, me senti mais leve, mais livre, como se tivesse carregado uma mochila cheia de pedras e finalmente percebesse que podia simplesmente largá-la. Mas liberdade não paga aluguel, e meu apartamento de 37 metros quadrados ainda era caro pra caramba. Joguei-me no trabalho com uma energia quase maníaca, daquelas que levam ou a um avanço ou a um colapso. No meu caso, felizmente, foi o primeiro. Estava fazendo um logotipo para uma pequena torrefadora de café. Nada extravagante, só um negócio local tentando parecer legítimo. O dono, Marcos, era um cara de meia-idade que tinha largado o emprego corporativo para seguir o sonho de fazer café pretensioso para hipsters. Tínhamos trocado versões por semanas. Quero algo autêntico, mas moderno, dizia ele. Rústico, mais limpo. Impactante, mas sutil. Tradução: não faço ideia do que quero, mas vou saber que está errado assim que vir. Mas algo clicou na 17ª versão. Criei um design simples, quase brutalmente minimalista. Só linhas limpas e espaço negativo que, de alguma forma, capturavam exatamente o que a marca dele queria transmitir. Marcos me ligou às 23 horas quando o enviei. Daniel, é isso. É exatamente isso. Quanto eu te devo? Eu tinha orçado R$ 800 inicialmente. Já estava subvalorizando pelo tanto de trabalho que tinha feito. Mas algo me fez hesitar. Talvez fosse a euforia de finalmente criar algo que funcionasse. Talvez fosse a raiva residual dos meus pais. Talvez eu só estivesse cansado de me subvalorizar. 1.200, disse, esperando que reclamasse. Fechado. Vou abrir uma segunda unidade ano que vem. Você topa fazer toda a identidade visual? Placas, cardápios, embalagens, tudo. Tentei parecer tranquilo. Acho que consigo encaixar. Ótimo. Estou pensando em uns 15 mil pelo pacote completo. Serve para você? Quase engasguei com minha própria saliva. R$ 15.000 era mais do que eu tinha ganhado nos últimos 4 meses juntos. Serve. Depois de desligar, fiquei sentado no apartamento, encarando a parede. R$ 15.000 por fazer um trabalho que eu realmente gostava, para um cliente que valorizava o que eu criava. Parecia validação e vingança ao mesmo tempo. Esse projeto levou a outro, que levou a mais 3. Acontece que, quando você para de gastar toda a sua energia emocional tentando conquistar a aprovação dos seus pais, sobra muito mais para fazer um bom trabalho de verdade. Em 6 meses, dobrei minha renda. Ainda não era rico, longe disso, mas confortável o suficiente para comprar mantimentos sem checar o saldo bancário antes. Saí daquele caixote depressivo de 37 metros quadrados e me mudei para um apartamento de 1 quarto com cômodos separados. Conceito revolucionário. Até comprei um sofá que não era do OLX. No 9º mês, algo estranho começou a acontecer. Eu acordava me sentindo contente, feliz até. Minha vida não era perfeita, mas era minha, e isso bastava. Comecei a malhar, o que soa como um clichê pós-término, exceto que este era um pós-término familiar, e de alguma forma ainda mais triste. Mas era bom fazer algo só pra mim. Além disso, rancor é um ótimo pré-treino. Por volta do 10º mês, conheci a Sarah numa cafeteria. Ela estava trabalhando no laptop na mesa ao lado e começamos uma conversa sobre o Wi-Fi péssimo, nos conectando pela frustração mútua com a vida de freelancer. Ela era redatora, tinha a mesma energia de batalha que eu. Começamos a nos encontrar para trabalhar juntos. Cafés, bibliotecas e eventualmente nos apartamentos um do outro. No começo não era romântico. Só 2 pessoas que entendiam o inferno específico de ser autônomo e estar sozinho nisso. Até que, uma noite, estávamos trabalhando tarde na casa dela e ela simplesmente me olhou e disse: "Gosto muito de você. Sabia disso?" Não vou mentir. Congelei por completo. Emocionalmente imaturo nem começa a descrever minhas habilidades amorosas. Mas a Sarah riu da minha pânico e disse: "Não precisa responder nada. Só queria que você soubesse." 2 semanas depois, estávamos namorando. Ela era divertida, ambiciosa e entendia porque eu nunca falava da minha família, sem fazer parecer estranho. Quando finalmente contei toda a história dos $100.000 e da ligação de aniversário, ela só balançou a cabeça.
Que merda, disse. Simplesmente. Sinto muito que tenham feito isso com você. Sim, talvez eles tinham seus motivos, ou, tenho certeza que te amam à sua maneira. Só validação de que aquilo era uma merda. Revolucionário. 1 ano depois de parar de falar com minha família, eu e a Sarah estávamos num brunch, de ressaca e felizes, quando meu telefone tocou. Mãe. Encarei o aparelho como se fosse uma bomba. Vai atender? Perguntou Sarah. Não sei. Queria. Parte de mim estava curiosa. Parte queria ouvi-la pedir desculpas, admitir que estavam errados, implorar para eu voltar. Mas uma parte maior sabia que isso não aconteceria. Deixei ir pro correio de voz. 5 minutos depois, ouvi a mensagem. Daniel, querido, aqui é a mamãe. Já faz tanto tempo que não temos notícias suas. Seu pai e eu estamos preocupados. O Tyler também está. Por favor, ligue de volta. Sentimos sua falta. Depois de 1 ano de silêncio. Depois de terem dado $100.000 ao Tyler e a mim, só decepções. Apaguei a mensagem. O que ela disse? Perguntou Sarah. Que sentem minha falta. Você acredita nela? Pensei de verdade. Acreditava que minha mãe sentia minha falta. Talvez. Do mesmo jeito que você sente falta de um móvel antigo depois de reformar a casa. Não o suficiente para fazer algo a respeito. Só uma vaga sensação de que algo costumava estar ali. Não. Respondi, por fim. Acho que não. Sarah apertou minha mão. Então você não precisa ligar de volta. E eu não liguei. 2 semanas depois, o Tyler ligou. Atendi, mas por curiosidade. Dani, o que tá acontecendo? Mamãe e papai estão pirando. Disseram que você não ligou de volta. Tenho estado ocupado. Por 1 ano? Pois é, Tyler. Por 1 ano. Silêncio do outro lado. Então ele perguntou. Sobre essa história da casa. Porque eu disse a eles que deveriam ter ajudado você também. Falei que não era justo. Isso me surpreendeu. Você fez isso. Claro que fiz. Você é meu irmão. Mas você conhece eles. Disseram que você entenderia. Que você era independente e não precisava da ajuda. Então você só deixou. O que eu deveria ter feito? Recusar $100.000 por princípio. Era um argumento justo, o que me deixou ainda mais furioso. Não, acho que não. Olha, só liga pra mamãe de volta, tá? Ela tá me deixando louco com isso. Acha que você tá com raiva deles ou algo assim. Eu estou com raiva deles. Bom, não sei. Resolva isso ou o que for. Tenho que ir. A G está me chamando. Mas sério, só liga pra ela. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali sentado, sentindo todas aquelas emoções familiares, aquela mistura tóxica de raiva, culpa e inadequação. A parte racional do meu cérebro sabia que eu tinha todo o direito de estar chateado. Mas aquela parte de mim que passou 28 anos sendo treinada para acomodar os sentimentos dos outros começou a sussurrar que talvez eu estivesse exagerando. Talvez eu devesse simplesmente ligar de volta. Talvez eu fosse o problema. Sarah me encontrou assim, encarando o celular. Foi o Tyler. Ela adivinhou. Ele disse que a mamãe tá pirando. Acha que eu deveria ligar de volta. Você quer ligar? Não sei o que eu quero. Só sei que tô cansado de me sentir o vilão por ter limites. Então não ligue. Você não deve a eles acesso à sua vida só porque, de repente, decidiram que querem isso. Ela estava certa. É claro que estava certa. Mas saber algo racionalmente e senti-lo emocionalmente são duas coisas bem diferentes. Não liguei de volta. Em vez disso, continuei trabalhando, construindo, crescendo. Conseguia mais clientes, aumentava meus preços de novo, começava a recusar projetos que não me empolgavam. Conceito novo: ter o luxo de ser seletivo. Aos 18 meses, eu tinha economizado o suficiente para começar a pensar em algo que nunca imaginei possível: comprar um imóvel. Não uma casa, ainda não, mas talvez um pequeno terreno em algum lugar. Um lugar que fosse meu. Um lugar que eu tivesse conquistado. Um lugar com o qual meus pais não tivessem absolutamente nada a ver. Comecei a olhar anúncios online tarde da noite, sonhando com o que eu poderia construir ali. Não só fisicamente, mas metaforicamente. Uma vida completamente separada da família que nunca enxergou o meu valor. Na época, eu não sabia. Mas aquele sonho estava prestes a se tornar algo muito maior do que eu jamais imaginara, e meu irmão estava prestes a passar por ele de carro,
parar na beira da estrada e ligar para nosso pai gritando. Mas isso vem depois. Encontrar o terreno foi um acidente completo. Eu nem estava procurando naquele dia. Sarah e eu tínhamos ido ao Columbia River Gorge para uma caminhada de fim de semana, uma daquelas viagens espontâneas em que você acorda num sábado e decide que precisa ver árvores mais altas que seu prédio. Já namorávamos havia uns 6 meses, e as coisas estavam ficando sérias daquele jeito confortável em que você para de fingir que não ronca. Na volta, erramos a estrada. Erramos de forma espetacular. O GPS perdeu o sinal. Sarah estava navegando com um mapa de papel de verdade, como se fôssemos pioneiros. E, de algum jeito, acabamos numa estrada de terra, a uns 40 minutos de Portland que parecia não ver um rolo compressor desde a administração Reagan. Acho que estamos perdidos, disse Sarah, o eufemismo do ano. Não estamos perdidos. Estamos em aventura, respondi, tentando manter o otimismo, mesmo sem sinal no celular e tendo passado 2 vezes pela mesma fazenda abandonada e assustadora. Então viramos uma curva, e lá estava. 5 acres de terreno coberto de mato, com uma placa de vende-se pintada à mão mal visível entre os arbustos de amora. O terreno dava para um riacho pequeno. Tinha aquelas imensas árvores antigas espalhadas por toda parte e uma vista que fazia você entender por que as pessoas escrevem poesia sobre a natureza. Era completamente impraticável. A entrada era mais sugestão do que realidade. Não havia casa, nem energia elétrica, nem água, só terra bruta que exigiria milhares de dólares só para se tornar construível. Mesmo assim, parei o carro. O que você está fazendo? Perguntou Sarah. Quero dar uma olhada. Daniel, estamos no meio do nada. É assim que filmes de terror começam. Mas eu já tinha saído do carro, caminhando por aquilo que, em algum momento da história, talvez tivesse sido uma entrada. O terreno era ainda melhor de perto. Silencioso daquele jeito que só as florestas conseguem ser, onde o silêncio não é vazio, mas cheio de pequenos sons, pássaros, o vento nas árvores, o riacho ao longe. Fiquei ali e senti algo que não sentia há anos. Possibilidade. O número na placa estava quase ilegível, mas tirei uma foto e anotei mentalmente para ligar assim que tivéssemos sinal de novo. Você tá falando sério com isso? Perguntou Sarah quando voltei pro carro. Talvez. Não o sei. Provavelmente não posso pagar mesmo. Você deveria ligar. Liguei. No dia seguinte, ressaca infernal, ainda cheirando a fogueira. O dono era um cara chamado Frank. Devia ter uns 70 anos, com uma voz áspera como lixa. Tá interessado no terreno? Perguntou. Talvez. Quanto você tá pedindo? 45 mil. Quase deixei o celular cair de novo. Aparentemente, isso estava virando meu hábito. 45 mil por 5 acres. Tá impraticável do jeito que está. Precisa de fossa séptica, posso ir levar energia elétrica até lá. Mas a terra é boa. Tá na minha família desde os anos 50. Tô velho demais para fazer qualquer coisa com ela agora. 45 mil. Era menos do que meus pais tinham dado ao Tyler como entrada. Menos da metade, na verdade. Eu tinha 32 mil em poupança. Cada dólar que juntei nos últimos 18 meses dizendo não à minha família, e sim a mim mesmo. Aceitaria 30 mil? Perguntei, esperando que ele risse. Filho, tô pedindo 45 porque é o que eu preciso. Imposto do terreno, algumas contas médicas. Não posso baixar mais que isso. Justo. Não podia culpar um senhor de 70 anos por precisar pagar suas contas. Agradeci e desliguei, decepcionado, mas não surpreso. Faltavam 13 mil. Podia muito bem ser 1 milhão. Mas não conseguia parar de pensar nisso. Aquele terreno me assombrava. Sonhava com ele. Imaginava o que poderia construir ali. Não necessariamente uma casa, mas algo. Um ateliê, uma oficina, um lugar que fosse completamente, inegavelmente meu. Sarah me pegou olhando as fotos que eu tinha tirado pela 100ª vez. Você quer mesmo isso? Disse ela. Não importa. Não posso pagar. E se eu ajudasse? Olhei para ela. O quê? Tenho algumas economias. Não muito, mas talvez os 8 mil. A gente podia comprar junto. Sarah, é o seu dinheiro. Você não pode simplesmente. Posso não? A gente já vinha falando em morar junto mesmo. Isso podia ser nosso projeto. Algo que construímos juntos. Literalmente. Quis dizer sim na hora. Mas algo me segurou. E se a gente não der certo? Ela ficou quieta por um momento.
Aí a gente resolve como adultos. Faz um contrato. Deixa tudo legal. Protege os dois investimentos. Mas, Daniel, você não pode deixar o medo de falhar impedir você de tentar algo que você realmente quer. Você fez isso a vida toda com sua família. Ela estava certa. É claro que estava certa. Desde quando ela tinha se tornado tão boa em estar certa. Tá bom, disse. Vamos fazer isso. Ligamos para o Frank naquela tarde. Oferecemos 40 mil. Tudo o que conseguíamos juntar. Ele levou 3 dias para pensar. 3 dias em que eu mal dormi, atualizando meu e-mail obsessivamente, como se isso fizesse ele decidir mais rápido. Finalmente. Tá bom, filho. 40 mil. Mas você paga as taxas de escritura. Fechado. O processo levou 2 meses. Papelada, vistorias, mais papelada, busca de registros, ainda mais papelada. Descobri que comprar um terreno é basicamente assinar seu nome até a mão travar. Sarah e eu fizemos um acordo com um advogado. 60% meu, 40% dela, proporcional ao investimento. Se a gente terminasse, ou compraríamos a parte um do outro ou venderíamos e dividiríamos o lucro. Muito romântico, mas também muito necessário. O dia da escritura foi anticlimático. Só nós e o Frank no escritório da imobiliária, assinando papéis, apertando mãos. Frank me deu a placa de vende-se original, pintada à mão, como brincadeira. Você mereceu, disse ele. Boa sorte com o lugar. E assim, do nada, eu era dono de um terreno. 5 acres de possibilidade. Fiquei ali depois que ele foi embora, segurando a escritura, sentindo algo que não sentia desde que era criança desenhando dragões. Orgulho. Os primeiros meses foram só limpeza. Sarah e eu íamos aos fins de semana, cortando arbustos de amora, carregando lixo que donos anteriores tinham jogado ali. Era trabalho duro, daquele que deixa você dolorido e sujo, mas estranhamente satisfeito. Comecei a planejar. Fiz esboços de uma cabana pequena, nada extravagante, talvez uns 75 metros quadrados, algo que eu pudesse construir sozinho com a ajuda do YouTube e pura teimosia. Depois tive uma ideia melhor. Um dos meus clientes era um arquiteto, um jovem chamado James, que projetava casas sustentáveis. Estávamos tomando café e conversando sobre o terreno, e ele ficou animado daquele jeito que arquitetos ficam quando veem um projeto que realmente querem fazer. E se a gente transformasse isso num projeto piloto? Sugeriu ele. Eu projeto, você faz toda a identidade visual e materiais de marketing do meu escritório em troca. Documentamos todo o processo de construção. Usamos nos portfólios dos dois. Não posso pagar por nada chique. Quem falou em chique? Pequeno, eficiente, sustentável. Fazemos certo, mantemos os custos baixos. Prova que você não precisa de um presente de $100 mil dos seus pais para ter algo bonito. Essa última parte me atingiu em cheio. Ele conhecia a minha história. A maioria dos meus amigos próximos já conhecia naquela altura. Nos 6 meses seguintes, projetamos juntos uma cabana de 55 metros quadrados, com mezanino, banheiro seco, captação de água da chuva e painéis solares. Não porque eu fosse um ativista ambiental, mas porque era mais barato do que levar energia e água até o terreno. Orçamento total: $65 mil, incluindo licenças e materiais. Eu tinha uns 15 mil guardados além do que já tinha investido no terreno. Sarah contribuiu com mais 10 mil. O resto eu financiei com um pequeno empréstimo de construção, com juros que me deixavam enjoado, mas que dava para pagar. Começamos a construção na primavera. Contratei um empreiteiro para a fundação e a estrutura, coisas que iam além do meu conhecimento do YouTube. Mas o acabamento interno eu fiz sozinho, nas noites e fins de semana, aprendendo conforme ia fazendo. Sarah ajudava quando podia, principalmente na pintura e acabamentos finais. Meu amigo Marcos, da cafeteria, aparecia alguns sábados com uma equipe de funcionários dele, caras que sabiam lidar com ferramentas e ficavam felizes em ajudar por cerveja e pizza. Foi o trabalho físico mais duro que já fiz. Perdi 7 quilos, ganhei calos em cima de calo, e aprendi que construção é 90% resolver problemas e 10% xingar. Mas, devagar e com dor, foi tomando forma. No outono, 18 meses depois de parar de falar com minha família, eu tinha uma cabana. Pequena, simples, totalmente autossuficiente e inteiramente minha. Bem, 60% minha, mas ainda assim. James fotografou para o portfólio dele. As fotos ficaram incríveis.
A luz dourada do entardecer filtrando pelas árvores, a cabana parecendo saída da arquitetural de Geste, apesar de ter custado uma fração do que a casa do Tyler custou. Postei uma foto no Instagram, a primeira vez que compartilhava algo sobre o projeto publicamente. Só a cabana por fora, sem contexto. Legenda: construí isso. Tenho orgulho. Em 1 hora, tinha mais curtidas do que qualquer outra coisa que eu já tinha postado. Em um dia, um blog de design local entrou em contato querendo fazer uma matéria. Em 1 semana, 3 clientes em potencial me procuraram querendo projetos parecidos. E em algum momento ali, o Tyler viu. Ele estava voltando de uma trilha com amigos, errou a estrada, a mesma estrada que Sarah e eu tínhamos errado, e acabou naquela estrada de terra. Reconheceu meu carro na entrada, parou, desceu e viu a cabana. Foi aí que ligou. Pai, você precisa ver isso agora. Gritou no telefone, alto o suficiente para eu ouvir de dentro da cabana, onde eu estava instalando puxadores de armário. Saí e encontrei o Tyler ali, com o celular no ouvido, encarando minha cabana como se fosse uma nave alienígena. Nossos olhos se encontraram. Eu ligo de volta, disse ele ao pai, desligando. Ei, Tyler, o que diabos é isso? Dani, olhei para minha cabana, meu lindo e pequeno dedo do meio de 55 metros quadrados para as expectativas familiares. Isso, disse, é meu. Tyler ficou ali, encarando. Não a mim. A cabana. Você construiu isso. Com ajuda. Mas como? Você estava falido, morando naquele caixote comendo miojo. Isso foi 2 anos atrás, Tyler. Mas o pai me deu 100 mil e você não tinha nada. Como você conseguiu? Acontece que, quando você para de gastar toda a sua energia tentando conquistar a aprovação de pessoas que não se importam, você consegue realizar coisas. O rosto dele ficou na defensiva. Isso não é justo. Não é? Quando foi a última vez que mamãe ou papai perguntaram sobre meu trabalho? Minha vida? Ele não respondeu. Comprei este terreno por 40 mil. Construí a cabana por 65. Fiz a maior parte do trabalho sozinho. Sem ajuda. Só eu, resolvendo as coisas. Tyler parecia abalado. Dani, eu não sabia. Eu achei que você ainda estava falhando. Ainda era a decepção. Sarah saiu nesse momento. Tá tudo bem? Sarah, esse é o Tyler. Tyler, essa é a Sarah. Eles apertaram as mãos, constrangidos. Tyler a viu entrar de volta. Você comprou um terreno com sua namorada. Fizemos um contrato, deixamos tudo oficial. Chama-se planejamento. Responsabilidade. Todas aquelas coisas que o pai disse que eu não conseguia fazer. Ele ficou desconfortável. Eu disse a eles que deveriam ajudar você também. Mas você aceitou mesmo assim. O que eu deveria ter feito? Considerar que não era justo. Pensar em alguém além de mim mesmo. Tyler pegou o celular. Vou ligar pro pai. Ele precisa ver isso. Tyler. Não. Pai. Tô na casa do Dani. Você precisa vir aqui agora. 32 minutos depois, a caminhonete do meu pai chegou. Minha mãe desceu primeiro, parecendo confusa. Meu pai veio atrás, com o rosto impassível. Daniel, o que é isso? Perguntou minha mãe. Meu terreno. 5 acres. Minha cabana. Meu pai caminhou lentamente até ela, examinando os painéis solares, o design. Você construiu isso com que dinheiro? Lá estava. Não, estou orgulhoso de você. Só. Como você pagou por isso sem a gente? Economizei. Conquistei. Fiz o trabalho sozinho. Mas achávamos que você estava passando dificuldades. Eu não estava passando dificuldades. Estava trabalhando. Construindo algo sem vocês. A voz do meu pai ficou baixa. Ele tá certo, Susan. Olha só este lugar. Havia algo novo no tom dele. Respeito. Arrependimento. Nós demos 100 mil ao Tyler. E ele comprou uma casa igual a todas as outras. O Daniel construiu isso por menos da metade disso. Was. Protestou Tyler. Meu pai o ignorou. Eu estava errado sobre você. Sobre o que é sucesso. Você não estava falhando. Só estava num caminho diferente. Não sabia o que dizer. Tinha imaginado esse momento como triunfante, mas ali, naquele instante, parecia menor, mais triste. Você devia ter ligado de volta, disse minha mãe. Estávamos preocupados. Estavam. Ou só desconfortáveis com o silêncio. Ela se encolheu. Isso é cruel. Também foi cruel dar tudo ao Tyler e a mim só críticas.
Foi cruel esquecer meu aniversário. Foi cruel me tratar como se eu não existisse. Nós nunca, começou minha mãe, mas as palavras morreram. Todos sabíamos que era verdade. Não preciso mais da aprovação de vocês, disse. Nem do dinheiro. Tô bem. De verdade. Pela primeira vez. E agora? Perguntou Tyler. Você vai nos cortar para sempre? Talvez. Ou talvez a gente descubra como é um relacionamento em que eu não sou a decepção e você não é o filho dourado. Onde vocês nos tratem como iguais. Meu pai pigarreou. Podemos ver por dentro. Olhei para Sarah pela janela. Ela acenou com a cabeça. Sim, podem ver. Mostrei a casa. Observei enquanto percebiam que aquilo não era só uma cabana. Era prova. Prova de que eu era capaz, competente, bem-sucedido nos meus próprios termos. Lá fora de novo, o sol se pondo entre as árvores. Preciso pensar se quero vocês de volta na minha vida, disse. E se eu quiser, vai ser diferente. Limites. Respeito. Sem mais comparações. Justo, disse meu pai. Minha mãe pareceu querer argumentar, mas ficou quieta. Tyler ficou para trás depois que eles foram embora. Sinto muito. De verdade, dessa vez. Sinto por não ter percebido antes. Obrigado. E eu quis dizer. Sarah saiu e colocou o braço em volta de mim. Como você se sente? Cansado, aliviado, triste, orgulhoso, tudo junto. Justo. Você se saiu bem hoje. Sentamos na varanda, vendo a última luz desaparecer. Meu terreno. Minha cabana. Minha vida. Construída do nada. Apesar de tudo. Talvez um dia eu os deixasse voltar. Talvez encontrássemos um jeito de ser uma família de verdade. Mas naquela noite, eu só ia aproveitar o que construí. Não só a cabana. Toda essa porra toda.